Então, eu vou fazer primeiro aquele pedacinho da aula que ficou faltando da última aula, né? Que estava muito grande. E depois, vamos ver quanto tempo leva, e de repente a gente já faz uma pausa aí, e depois eu trago os bonequinhos e a gente começa a fazer as dinâmicas e as coisas práticas. Eu vou falar dos exercícios, tanto o exercício de ancoragem, quanto a constelação online com bonecos individual, usando os bonequinhos para fazer em grupo e o em grupo sem os bonecos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas formas e testar alguns movimentos, alguns exercícios para depois vocês começarem a fazer também. Então, por enquanto, fecha os microfones. Alguém que fala alguma coisa? Beleza, então vamos lá. Por enquanto, só fechem os microfones, que eu vou compartilhar a tela, porque esta lição eu aprendi. Na última aula, a gente tinha ido até os perpetradores, e agora a gente vai falar de alguns outros casos que também são delicados, que também são polêmicos. Então, eu trouxe essa questão, né, do delicado, porque são situações que no dia a dia, às vezes, a gente realmente não tem nenhum hábito, nem gostaria de falar sobre. E justamente por isso que acaba gerando um problema maior dentro do sistema, porque é algo que não é olhado, é algo que não é dito, é algo que geralmente fica como, entre aspas, esquecido para não gerar sofrimento, só que o peso daquilo continua de qualquer forma, porque aconteceu, porque faz parte. Um desses casos é a morte no parto. Então, quando uma mulher morre ao dar à luz, isso é vivenciado no sistema como se fosse um assassinato que exige expiação. Geralmente precisa morrer um dos filhos que nascem depois. E nesse caso, seria ele. Ele aqui porque eu peguei um recorte de uma constelação que estava acontecendo, né? Então, já era um dos filhos que nasceu depois. Essa é a razão de seu sentimento de vítima. Ele estaria em perigo se essa mulher não fosse reverenciada. Então, pensando num primeiro relacionamento, que a mulher morreu no parto, geralmente ao dar à luz, né? Então, se o bebê morreu junto, também, mas o peso é ainda maior se aquele filho continua vivo e a mãe morre no parto. Então, a mãe deu a vida duas vezes, né? Ela deu a vida do próprio filho e ela deu a vida dela pelo filho, e isso fica como uma marca no sistema. E, de repente, aquele pai, né, o marido dela, que continuou a vida e encontrou um novo relacionamento e teve outros filhos, talvez um desses filhos sinta esse peso, essa culpa, porque, na verdade, ele só existe, ele só teve o direito, ele só pôde nascer porque a mãe do irmão dele, né, a primeira mulher, no caso ali, ela acabou deixando a vida. Então, isso gera esse peso, como se fosse o peso de um assassinato. E alguém ali vai pagar por isso, sempre inconscientemente, né? Às vezes a pessoa nem sabe a história de quem veio antes, nem sabe direito o que aconteceu, mas é comum ter um desses filhos que veio depois olhando para a morte justamente como uma forma de compensar essa vida que foi perdida durante o parto. Novamente, é aquela coisa que muitas vezes traz tamanho sofrimento que não é conversado, não é dito, não é incluído. E é necessário que haja essa inclusão, é necessário que tenha essa reverência. A partir do momento que os filhos que nasceram depois olham para a situação, reverenciam essa mulher, dão a ela o lugar dela, de quem veio antes, de quem deu a vida para os irmãos, de quem, justamente por ter morrido, por ter deixado esse plano, ela acabou dando espaço para que um novo relacionamento acontecesse. Então, quando os filhos que vêm depois, eles admitem, ok, eu só estou aqui porque a história dela foi como foi. Então, você honra, você reverencia essa história, e aí sim toma o seu lugar. Enquanto essa história não é reverenciada, enquanto não há lugar no coração de todo mundo pelo destino dessa mulher, aí fica essa sensação de que alguém tem que olhar para a morte em nome dela, como uma forma dela ser incluída novamente.
Ameaça de morte e crimes graves. Aqui a gente tem um caso em que alguém dentro do sistema, dentro do próprio sistema, então, está gerando essa ameaça. Se uma pessoa mata ou quer matar alguém no sistema, perde o direito de fazer parte dele. Então, se a pessoa ela é uma ameaça dentro do próprio sistema, ela perde os direitos de estar ali, porque, afinal de contas, ela está destruindo o próprio sistema. Lembrando que esse perder o direito, a gente tem uma linha aqui que lá no começo, né, esse recorte vem lá das ordens do amor, tinha ainda essa questão do existe um certo limite, a partir daí aquela pessoa é aceitável uma exclusão, aquela pessoa não faz mais parte. Com o tempo, o Bert Hellinger foi trazendo as pessoas de volta, não, ninguém pode ficar excluído, independente do que a pessoa fez, todos têm o seu lugar, e toda vez que a gente exclui alguém, alguém vai dar um jeito de relembrar que essa pessoa existiu e traz ainda mais sofrimento, ainda mais emaranhado. Então, quando a gente fala aqui que perde o direito de fazer parte dele, a gente pode entender hoje não como perder o direito ao pertencimento. Essa é a primeira lei. Então, ele continua pertencendo ao sistema, porque ele tem o lugar dele, faz parte, mas ele perde o direito de ter aquele vínculo, aquele contato, de agir diretamente naquele sistema. Lembrando novamente, não é porque a pessoa tem o direito dela de pertencer que a gente tem que conviver, que tem que passar a mão na cabeça e falar que está tudo certo, que tem que manter contato com aquela pessoa. É completamente possível, parece muito contraditório, excluir a pessoa do convívio, mas manter o espaço dela no sistema. Então, a gente pode olhar para esse aspecto a partir daí. É claro que se alguém vai colocar o sistema em risco, a gente não vai ficar ali do lado, né? Alguém está pensando em matar alguém do sistema, eu vou ficar aqui convivendo na mesma casa. Não, pelo contrário. Isso precisa ser denunciado, aí a gente entra em crimes, né? Realmente, então se é um crime, ele tem que responder legalmente por isso, essa pessoa, o sistema tem que se afastar dessa pessoa ou afastar essa pessoa do sistema, mas de certa forma ela continua fazendo parte do sistema. Então é não excluir do sutil do sistema, mas ao mesmo tempo ter a consciência de que não vai se conviver com aquela pessoa colocando todos em risco. Então, devido à ameaça de assassinato, a mãe dela perdeu seu direito de pertencer ao sistema e também o direito de ser mãe. Aqui a gente tem um outro caso, uma outra constelação em que a mãe teve esse impulso e esse pensamento de que, tá tudo tão difícil mesmo, como é que seria me matar e matar junto à minha filha? Então, também em crimes graves cometidos contra a pessoa fora do sistema, perde-se o direito de fazer parte dele, e o assassinato sempre se inclui entre eles. Nesse caso da mãe, ela deu a vida à filha e, ao mesmo tempo, um tempo depois, ela começa a pensar em tirar essa vida. Por quê? Primeiro, contexto. Ela estava em sofrimento, ela passou por um momento que ela não estava sabendo lidar, ela pensa em tirar essa vida dessa criança. Novamente, ela perde o direito de ser mãe, no sentido dessa criança não estar mais segura com ela, né? Não tem como manter esta relação, porque a criança que está ali, ela corre um risco constante, não tem o cuidado dessa mãe, pelo contrário, a mãe se torna algo perigoso que deve, sim, ser combatido, que a gente tem que ter esse cuidado, mas 50% de quem ela vem da mãe. Percebe? Não tem como a gente excluir pai e mãe em nenhuma hipótese, porque veio dali. Não tem como dizer, olha, então por que meu pai é um assassino, porque minha mãe é uma assassina, então não é mais meu pai ou minha mãe. Continua sendo, só que continua sendo no reconhecimento de que foi necessário aquela pessoa para minha formação, eu só estou aqui porque essa pessoa permitiu que a vida chegasse até mim, mas essa mesma pessoa coloca minha vida em risco ou colocou a vida de uma outra pessoa em risco, e com isso eu não vou conviver. A gente tem que ter muita clareza sobre isso, para não entrar nem por um lado, né, no passar a mão ali então vamos conviver, porque isso é extremamente perigoso e arriscado. Ao mesmo tempo, a gente não pode, dentro da constelação, excluir esse reconhecimento de que a vida chegou através daquela pessoa, porque se a gente comete essa exclusão, a gente mantém a desordem. Então, para restabelecer a ordem, você precisa reconhecer o fluxo da vida, por onde a vida passou,
e reconhecer que, apesar disso, as pessoas são como são e elas fazem o que fazem, então não tem mais o direito de estar perto e conviver com o sistema. E também crimes graves cometidos com pessoas fora do sistema. Aqui, ainda lá nas ordens do amor, tinha essa relação de qualquer tipo de assassinato, né? Se você tira a vida de alguém, então você perde o direito de fazer parte do seu sistema. Novamente, só entra em mais uma exclusão. E no fim das contas, o que o Bert foi trabalhando com o tempo foi justamente incluir o assassino não só no sistema dele, como no sistema da vítima. Porque lembra que faz parte do sistema, faz parte do emaranhado, todo mundo que atuou de uma forma muito intensa e que mudou o destino daquele sistema. Então, se ele mata uma pessoa do sistema, ele impactou diretamente naquela família inteira, naquele grupo inteiro, e ele criou um emaranhado com aquele sistema familiar. Então, ele passa, sim, a pertencer também ao sistema da vítima, só que, novamente, não é porque pertence que a gente tem que conviver, não é porque pertence que tem que fazer de conta que nada aconteceu. Crimes graves, incluindo assassinato, deve sempre ser tratado legalmente e ter, sim, a responsabilidade, a pena e o afastamento daquela pessoa do convívio, até mesmo para que ela não continue causando outros tipos de problemas ainda maiores, né? Quando eu falo de problemas ainda maiores, a gente não precisa nem só chegar no extremo de crimes, né? Em várias outras dinâmicas familiares que são muito, muito, muito difíceis de manter, às vezes o melhor é gerar esse espaço para que não se tenha danos maiores. Então, em alguns momentos, a gente vai para um movimento de restabelecer a conexão no sistema, mas em outros momentos a gente coloca cada um no seu lugar, o reconhecimento de que faz parte e o reconhecimento de que, para evitar danos futuros, para evitar que essa situação continue, para evitar danos emocionais maiores, a gente vai gerar esse afastamento do convívio. Afastar do convívio não significa excluir, e aqui parece meio romântico falar isso, né, mas excluir do coração. Não significa tirar aquele reconhecimento, aquela honra, aquela reverência de quem veio antes, de qualquer forma, né? Falando aqui de sobreviventes. Entre os sobreviventes e os mortos, e aqui a gente falando de guerras, de situações de batalha, ou até mesmo em momentos como a gente teve da pandemia, né? Quem estava ali na linha de frente, lidando com muitas mortes, bem como entre os perpetradores e suas vítimas, se estabelece um vínculo profundo que ultrapassa os diretamente atingidos e se estende aos descendentes deles. Aqui, então, cai naquele ponto que eu estava falando, né? Quando a gente tem a vítima, mesmo que seja de um assassinato, ele estende esses laços com relação a todo o sistema. Então, por exemplo, soldados que voltaram da guerra sentem-se, de modo especial, ligados a seus companheiros mortos, e também, da mesma forma, aos inimigos que mataram. Em consequência, descendentes de soldados que sobreviveram voltam-se para os companheiros e inimigos mortos de seus pais e avós. Querem colocar-se ou deitar-se ao seu lado e sentem um desejo, na aparência surpreendente, de morrer ou também, às vezes, de matar-se. Eles estão apenas assumindo um desejo inconsciente ou reprimido dos seus pais e avós de estar com seus camaradas e inimigos mortos. E aí vamos imaginar o que é o contexto disso, né? O que é uma situação ali de guerra, em que a pessoa passa ali meses ao lado de um grupo de pessoas e que é um momento de extrema vulnerabilidade, é aquele momento em que a vida está em risco a todo instante. O laço que se tem ali, o vínculo que se cria, a gente nem consegue imaginar o tamanho disso. Naquele momento, o sistema, e é um sistema com um vínculo muito forte, é o único sistema que aquelas pessoas têm naquele momento, quando elas estão afastadas da família, quando não tem mais contato com amigos, quando não tem contato com mais ninguém do convívio. O que tem, pensando ali numa guerra, uns aos outros, todos que estão na batalha. E imagina o que é a dor de perder essas pessoas, ao mesmo tempo tendo que se manter forte para continuar ali e sustentar a própria vida. E quantos sentimentos vêm depois disso? Poxa, eu voltei para minha família,
Eles não voltaram, eu sobrevivi, eles não sobreviveram. De alguma forma, eu devo isso, tive mais do que eles, é como se eu pudesse seguir em frente, do mesmo jeito que tem essa relação com os irmãos, né? Quando perde um irmão, poxa, que direito eu tenho à vida se meu irmão não teve? Que direito eu tenho à vida se o cara que estava ali do meu lado, lutando comigo, também não teve? E muitas vezes essas pessoas, elas também chegam ali, tem que ter o contato com a família dos amigos que eles perderam, né? Tem que ter essa conversa com os familiares, às vezes eles que contam ali as experiências e compartilham isso com a família que também está em grande sofrimento. Então, você cria um vínculo muito grande dessas pessoas com quem estava ali lutando ao lado e que morreu, e também com o sistema dessas pessoas. Ao mesmo tempo, novamente aqui falando de assassinato, né, ainda dentro das ordens do amor, quando você mata o inimigo, você gera um vínculo, percebe? Como mesmo dizendo que deixa de pertencer, já nas ordens do amor mesmo, ele traz esse outro aspecto, que é a questão dentro da guerra, e diz que sim, é muito comum que se tenha essa vontade de estar ao lado dos inimigos mortos, porque passa a criar um emaranhado ali, e passa sim a pertencer ao sistema desses inimigos também. Por mais que não tenha tido contato próximo, que não tenha essa mesma amizade, esse mesmo convívio, se é que se pode chamar de amizade, né? Mas esse mesmo convívio que tinha com os colegas ali que estavam lutando do seu lado, mas do outro lado, a responsabilidade de tirar aquela vida e o propósito maior que levou aquilo tudo, né? O porquê daquela guerra, isso une tanto companheiros quanto inimigos. E é muito comum, então, que depois disso os descendentes fiquem olhando para a morte, ou então tenham essa necessidade de voltar, de fazer esse movimento, e de ter contato também com a família, com o sistema daqueles que morreram, de alguma forma tentando compensar, olha, a vida continuou aqui no meu sistema, a vida já chegou até mim, isso só aconteceu porque os pais ou avós ali que foram para a guerra sobreviveram, então naquele outro sistema que não sobreviveu, é como se tivesse que compensar algo disso. Então, desde olhar para a morte por achar que não tem esse direito, já que outras pessoas não tiveram, quanto de querer se aproximar e ter um convívio maior com essas pessoas. E a gente vai falar um pouco de vício. Alguém se torna viciado quando a mãe lhe disse: o que vem do seu pai não vale nada, tome só de mim. Então a criança se vinga da mãe e toma tanta coisa dela que sofre prejuízo. O vício é, portanto, a vingança da criança contra sua mãe pelo fato de tê-la impedido de tomar algo do pai. Relação, metade pai, metade mãe. Se a mãe traz tanta repressão aqui, dizendo que não pode tomar nada do pai, então só toma da mãe. A mãe fica ali muito grande, doando muito, e tenta anular essa potência, essa força do pai de alguma forma. Então a criança sente falta, de novo, não só do pai, mas da metade dela. Se metade pai, metade mãe, e metade está sendo negada pela mãe, então não só o pai está sendo negado, mas uma parte da própria criança. E com isso, ele toma tanto do pai, ele é impedido de tomar, ele toma tanto da mãe, ele é impedido de tomar do pai, e nesse movimento acaba perdendo tanto uma parte do que ele poderia realmente tomar, quanto uma parte dele, que já está lá dentro e que foi negado. E a resposta disso, a forma de se vingar disso, lembra, a maior forma de se vingar dos pais é tendo algum tipo de fracasso. Às vezes a gente pensa, eu vou lá e vou ter sucesso, e vou conseguir, vou conquistar, e vou esfregar na cara deles, eles vão ver só. E na verdade não. O que a gente faz inconscientemente para se vingar dos pais é fracassar. Porque quando dá certo, a vida deu certo, o sistema deu certo, mesmo que os pais não concordem com a forma com que isso aconteceu, a vida seguiu em frente. O sistema cresceu, o sistema foi além do que tinha ido até então. Então, tá tudo em ordem. A vingança acontece quando a pessoa para, por algum motivo, não constrói, não tem sucesso, pelo contrário, ela fracassa, ela busca formas de se destruir, incluindo os vícios, isso como uma forma de se vingar e falar, olha, tudo que vocês me deram é tão ruim, que eu não vou daqui para frente, que eu vou destruir a mim e a tudo aquilo que vocês fizeram antes de mim. É como se tudo que tivesse acontecido antes
não tivesse valido a pena, porque a vida não segue o fluxo para frente. O que acontece, porém, se o pai também se tornou viciado? Por exemplo, se ele é um alcoólatra e a mãe diz ao filho, o que o seu pai faz não vale nada. E aí, isso é uma pergunta que direcionaram para o Bert, né? Daí ele responde. Então, a mãe deve dizer ao filho, eu amo seu pai em você e estou de acordo que você se torne como ele. O efeito é incrível, pois quando o pai é respeitado no filho, esse não precisa tornar-se também um alcoólatra. Um modo certo de proceder é, portanto, justamente o contrário do que costuma acontecer na prática. Incluindo aquela parte que a gente não quer, a gente para de sofrer o domínio daquela parte. Isso vale para tudo na nossa vida, e isso vale dentro da dinâmica sistêmica, isso vale na relação da mãe com o filho. Quando ela olha para o filho e fala, nossa, eu vejo aquela parte que é igualzinha do pai, que eu não queria que ele tivesse, que eu não gosto, que eu não suporto. Respira fundo. Apesar de ser meu filho, eu amo ele do jeito que ele é, e inclusive a parte do pai, que eu não gosto, mas faz parte dele, porque vamos combinar, é muito fácil a gente amar aquilo que a gente gosta no outro. Agora aqui o desafio é amar e incluir aquilo que não gosta. E quando uma mãe ama e inclui aquilo que ela não gosta, ela dá ao filho a liberdade de escolher. Se a mãe rejeitar alguma coisa ali, então, por exemplo, se rejeitar a parte do pai no filho, que tem esse comportamento que pode levar ao alcoolismo, ela está, de certa forma, direcionando para que isso aconteça. É inconsciente, mas ao mesmo tempo é como se fosse ali o movimento natural. E vamos combinar de novo, né? Pega ali a adolescência. Meus pais não querem que eu faça, então eu vou lá fazer. Isso não precisa ser pensado, mas isso é um movimento natural de desafio ao próprio sistema. Então tem alguma coisa em mim que minha mãe não gosta, é isso que eu vou lá e vou mostrar para ela. E ele acaba se tornando justamente igual ao pai. E é muito comum. Quando a gente abre um sistema e pega casos de vício, principalmente do alcoolismo, que não só é um problema muito comum e de muito tempo, né? Porque muitas drogas são mais recentes, mas o álcool é algo que está na sociedade há muito tempo e que é socialmente muito aceito. Então a gente vê muito acontecer isso e realmente percebe uma geração após a outra. E às vezes o filho começa com coisas pequenas ali, é só o final de semana, e de repente já começou na sexta, e de repente pulou para a quinta, e de repente está bebendo a semana inteira, pegando o mesmo vício, o mesmo padrão do pai. Mesmo que ele esteja consciente de que ele não quer ser como o pai, o movimento acaba acontecendo de uma forma inconsciente, impulsiva, e acaba levando para essa mesma lealdade, para esse mesmo destino. E aqui a gente tem uma questãozinha que é meio delicada, né? Mas é sempre a mãe, que geralmente, entre aspas, né, muitas aspas, a culpada, então, por dizer que essa parte não serve, né? E eu pesquisei, rodei, olhei todos os exemplos de vício, ele sempre traz isso como a questão da mãe, porque o que a gente encontra como um padrão sistêmico, geralmente é o homem passando por isso. Então, é o homem que reproduziu o padrão, então o filho que reproduziu do pai, o pai do avô, geralmente acontece mais nesse movimento. Pode ser o contrário? Até pode, mas é muito mais difícil. O que a gente vê, o que chega realmente como padrão, é o filho que está seguindo os passos do pai, que quando você descobre o avô também tinha essa mesma caminhada. A mulher pode ir também por esse caminho, muitas vezes acontecem coisas no meio da vida e que acaba direcionando para isso. Então, não tem, quando você fala de uma mulher que se viciou em alguma coisa, não tem essa relação tão direta. Agora, o filho, muitas vezes, na maioria das vezes, e do que eu encontrei o Bertels escrevendo, ele sempre fala, tem que abrir o campo e ver o que aparece. Mas na minha experiência, o que eu vi foi isso. Então, na experiência dele, o que ele traz é sempre esse o padrão, de uma mulher que acabou sofrendo muito com o marido e que quando olha para o filho teme aquilo e não aceita aquilo no filho de jeito nenhum, e justamente por negar essa parte do pai, do filho dela, acaba negando uma parte da criança e acaba gerando esse movimento inconsciente. Então,
Aqui é um dos poucos casos que a gente realmente pode dizer que, na maior parte dos casos, o vício está relacionado com a relação daquele filho com a mãe. Num primeiro momento, né? Porque se você for olhar, a negação veio da mãe, mas o vício já existia no pai. Então, sim, a gente diz que vem dessa primeira relação com a mãe, porque tem todo esse movimento de negar uma parte do filho, e porque provavelmente também é com quem a criança está tendo, o filho, né, a criança, depois adulto também, com quem teve mais contato. Porque ou o pai que tem o vício não vai estar presente, ou ele vai estar presente de uma forma muito agressiva, que não vai ter um convívio mais próximo, e o convívio mais próximo geralmente vai acabar sendo com a mãe mesmo. E ao mesmo tempo que você tem, então, essa primeira relação olhando para a mãe, logo em seguida, assim que a gente resolve e faz esse movimento com a mãe, o que está atrás com certeza vai ser o pai, e vai ser justamente o reconhecimento de que seguiu os mesmos passos, de que aquilo que a própria criança negou dentro dela, porque se a mãe nega alguma coisa, o filho não vai querer desagradar, ele também vai negar aquilo dele, mas justamente por negar vai se tornar, vai ser submetido à mesma situação, porque afinal de contas tudo que a gente nega acaba dominando a nossa vida de forma inconsciente, e ele vai acabar criando aquele mesmo movimento em que, negando uma parte dele, ele segue o mesmo caminho, o mesmo destino do pai. A gente olha num primeiro momento, então, para a mãe, depois olha para o pai. Mas quando a pessoa chega, ela já vai contar ali que o pai também é viciado. Muito provavelmente. Muito provavelmente é uma das primeiras coisas. Olha, se for a própria pessoa que pediu ajuda, né? Estou passando por isso, meu pai também é assim. Claro que vai fazer esse movimento e vai trazer essa referência. O que é importante para a gente na prática? Tá bom, olha para o filho, olha para o pai e lembra que tem a mãe. Porque o movimento pode vir muito automático da nossa mente e pensar, se ele é como o pai, então ele está seguindo o pai, ponto. Não, a gente precisa primeiro ir para a mãe, para depois olhar para o pai novamente. É necessário fazer esse movimento. Suicídio. Em casos de suicídio, acontece frequentemente que os familiares tomam isso como uma ofensa e se comportam como se tivessem o direito de estar ofendido quando alguém toma essa decisão. Assim, para você, o primeiro passo para a solução é dizer a ele: eu respeito a sua decisão e para mim você continua sendo meu irmão. Aqui, novamente, é um caso, né, de uma constelação em que o irmão acabou cometendo suicídio. E quando a gente dá um passo para trás, quando a gente sai da situação, quando a gente olha com distanciamento, que é igual olhar para os bonequinhos de cima, né, vendo a dinâmica ali, mas com esse distanciamento, aí a gente acessa esse lugar aqui que ele está descrevendo. Quando eu olho com distanciamento, eu lembro que o outro é um ser inteiro, que tem as próprias escolhas, que tem a própria vida, que vai cometer muita bobagem ao longo da vida, e que justamente por a vida ser dele, ele tem o direito de falar: olha, eu não quero mais. E a gente só começa a resolver internamente essa questão relacionada ao suicídio, resolver inclusive isso dentro do sistema para que não se repita, dando direito à pessoa de escolher o que fazer com a própria vida, inclusive de escolher dar um fim nela e falar: não, isso aqui não serve mais para mim. E eu sei que quando eu falo isso, eu digo, não, mas isso é horrível, isso não pode acontecer. Só que, tá bom, a pessoa chegou no limite dela, foi a única saída que ela viu, ela foi lá e fez. E aí? O sistema vai ficar o resto da vida se sentindo ofendido, achando que é pessoal, se culpando por aquilo, ou culpando o outro por aquilo, ou achando que foi... ele não podia ter feito isso com a gente. Imagina o tamanho da dor que essa pessoa já estava. E aí o sistema inteiro ainda olha e fala: ele não podia ter feito isso com a gente. A pessoa tem a vida dela. Do mesmo jeito que eu tenho algo aqui, eu posso dar para alguém, da mesma forma eu tenho a minha vida, eu posso não querer mais. E por que que isso é aceitável em outros casos e não aceitável no suicídio? Não estou dizendo aqui que está certo, que deve ser feito, nem nada disso. Estou questionando o nosso julgamento com relação à escolha da outra pessoa. Por exemplo, a gente acabou de falar de morte no parto. Uma mãe que escolhe, que ela sabe que ela está em risco e que muitas vezes a escolha é:
ou a mãe ou o bebê, muitas vezes a mãe escolhe, fica com o bebê. Eu prefiro morrer do que o meu filho morra. Se isso é visto muitas vezes com bons olhos, porque a vida seguiu em frente, porque permitiu que o filho seguisse, se isso é visto como um ato de amor, mas ela também, de alguma forma, abriu mão da vida dela. Então, isso tá tudo bem, se for a pessoa abrindo mão da própria vida em nome de outra pessoa, mas ela não pode fazer essa escolha por si só. Qual que é o limite disso? E o quanto, novamente, a gente não sabe qual é a consequência disso a longo prazo. Se a pessoa abrir mão da vida dela, talvez isso seja, assim, um movimento de salvar ou de permitir outras vidas, inclusive de nascerem. Lembra? Tudo que acontece, cada pessoa que nasce, que muda, que se encontra com outra pessoa e que morre, ela permite um futuro para outras pessoas. A gente não sabe, a gente não tem como acompanhar na nossa vida tão curta e limitada qual é a repercussão disso lá na frente, como isso vai reverberar. É necessário olhar com essa gentileza para a escolha do outro. E não estou aqui dizendo, então, que, novamente, vamos romantizar. Não, eu acho que muito pelo contrário, tem que ser algo que vai ser acolhido para ser evitado. Tudo aquilo que é excluído ganha força e aparece de alguma forma. Então, quando a gente acolhe o assunto, conversa sobre ele. Quando a gente acolhe a pessoa, o sistema que passou por isso, quando a gente acolhe alguém que muitas vezes já tentou suicídio, a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que tentou suicídio é julgar a decisão que ela tomou. Agora, quando você acolhe, realmente, sua dor estava grande demais, eu não consigo nem imaginar, e quando você consegue mostrar que realmente entende o que ela está te dizendo e não está julgando a escolha dela, mas você mostra que, olha, justamente por ter escolha, você tem outra escolha, aí sim a pessoa consegue sair daquilo. Se ela se sente julgada, poxa, vai ser só mais um peso. Quando a gente fala de suicídio, tanto para dar esse suporte para a família, quanto para dar o suporte para quem eventualmente tenha tentado suicídio, a gente precisa primeiro acolher a decisão dessa pessoa, reconhecer que esse direito é dela, quem assume as consequências disso é ela, e que a família não tem o direito de se ofender com isso. Vai sentir saudade, vai sentir a dor, vai sentir a perda, vai olhar e falar, mas a vida estava fluindo para frente, de repente isso foi interrompido, e isso arrebenta o sistema. Mas isso não dá o direito para ninguém de se ofender pessoalmente com a escolha do outro. Minha mãe, depois do fracasso do seu casamento, sendo eu o filho mais velho, sempre me dizia, qualquer dia eu vou me matar. Teria sido o seguinte, e nesse caso, novamente, um exemplo, né, que ele traz, e aí o Bert traz a solução. E a solução teria sido a seguinte frase, querida mamãe, não se preocupe, na hora certa farei isso por você. Repararam o efeito? Que chances teria a mãe de se suicidar depois disso? E ele também ficaria livre, por mais estranho que pareça, para os bons resultados. Aqui trabalhamos também com truques, quando são bons. Novamente, aqui foi um movimento em que a mãe dizia que queria se matar e ficava repetindo isso na cabeça do filho. Qualquer dia eu me mato, qualquer dia eu me mato, não aguento mais essa vida, qualquer dia eu vou me matar. E aí o movimento da família, quando acontece isso, o que é? Não, imagina, não faz isso e não sei o quê, e todo mundo, de alguma forma, tentando impedir ou falar o contrário daquilo. Ninguém acolhe aquilo. E o movimento aqui, que ele chamou de truque, né, justamente daquilo que ela quer. Fala, tá bom, você quer se matar? Não precisa se preocupar, porque na hora certa eu faço isso por você. Já que, né, falou tanto e não fez, deixa que eu faço por você. Olha o tamanho do amor do filho pela mãe, né? Deixa que eu faço. Quando chegar a hora, eu vou no seu lugar. Lembra a lealdade? Então, que chances teria essa mãe de se suicidar? Porque é uma frase que gera um impacto gigante, que faz ela olhar para o efeito daquilo, que faz ela entender o tamanho da dor que ela está causando, que mexe dentro dela também, ou não quero que meu filho faça isso por mim. Então, sabe, mexe com muita coisa ao mesmo tempo. E inclui. Ninguém está dizendo aqui não faça. Ninguém está indo no movimento contrário ao que a pessoa está esperando, né? O que ela está dizendo. E também ninguém está ali, tipo, ai, nossa, né, de novo, sabe? Gerando todo aquele ciclo
desgastante da pessoa, que nesse caso, né, ela tá ali falando, se vitimizando, chega uma hora que você fala, tá bom, você quer? Não, você não vai fazer não, deixa que eu vou. Se coloca ali naquele instante, como você tá querendo acabar com a vida, e a vida já chegou em mim, então deixa que eu acabo. E nesse movimento isso gera um choque, e às vezes, sim, é o choque que o próprio sistema precisa para voltar para a própria ordem. É necessário incluir a escolha do outro, é necessário incluir o tema, é necessário ter espaço para que isso seja dito, e por mais estranho que pareça, é justamente nesse movimento de inclusão e ao mesmo tempo de impacto, porque ainda é algo que traz muito tabu, né? Então, justamente por trazer livremente esse espaço, falar do suicídio, falar da escolha, falar da vida, a gente precisa aprender a falar da morte para poder estar disponível para a vida. Isso gera um impacto muito grande no outro. De acordo com a minha observação, o suicídio quase sempre segue uma das dinâmicas: eu sigo você ou antes eu do que você. E percebam aqui que quando o filho fala para a mãe, pode deixar que quando chegar a hora eu faço, ele vem justamente nessa dinâmica, ele traz a consciência, antes eu do que você. Então, você está dizendo que você vai, deixa que eu vou no seu lugar. Quando sabemos disso, podemos lidar com o assunto de forma totalmente diferente, com muito mais amor e menos medo. Procuramos a pessoa que alguém ameaçado de suicídio deseja seguir e a colocamos de novo em cena com amor. Logo que essa pessoa volta a ficar diante dos olhos e ocupa o lugar que lhe compete no sistema, acaba o risco de suicídio. Isso vale igualmente quando uma pessoa está em risco de suicídio em virtude da frase antes eu do que você. Isso é, quando quer seguir em lugar de outra, alguém que morreu. Existem ainda outras formas de envolvimento sistêmico que envolve risco de suicídio, por exemplo, a necessidade de espiar por uma culpa. Então, aqui a gente tem 3 movimentos. Alguém que morreu e o outro que deseja seguir. Inclusive, quando a gente falou aqui, né, da mãe que morreu no parto, então o filho que vem depois seguindo aquela mãe, se ela não for incluída. Um irmão que morreu mais cedo, então como é que ele morreu e eu tenho direito de estar aqui, então eu sigo você. Ou então, no caso de uma família, que alguém está doente, ou como a gente viu agora, né, a mãe que dizia que queria se matar, ou alguém que por algum motivo está olhando para a morte, está passando por uma fase muito difícil, e entra alguém mais novo no seu amor mágico, dizendo, ei, não quero que você vá, deixa que eu vou no seu lugar, então antes eu do que você. Quando tem o eu sigo você, é porque alguém já morreu, né? Já teve essa perda. E quando vem o antes eu do que você, é essa tentativa do amor mágico de salvar alguém indo no lugar da pessoa. Nos 2 casos, o que a gente tem que fazer? Então, no primeiro, quando vem o eu sigo você, a gente tem que incluir a pessoa, a história dela, o que aconteceu, olhar para o porquê aquela pessoa foi excluída, se foi uma morte trágica, se foi algo muito difícil para o sistema, e permitir que cada um tenha o seu destino. Quando entra na dinâmica do antes eu do que você, é olhar para a pessoa que ainda está aqui, né, e reconhecer o destino dela está difícil, só que é dela, e ela dá conta. Então ela tem que passar pelo que quer que seja que ela tenha que passar, é dela, não é meu. Então não adianta eu ir no lugar dela, sendo que a única pessoa que pode passar pelo destino dela é ela. Tem que trazer essa consciência, devolver a força para aquela pessoa que está tentando, aquela pessoa que pensou em suicídio está tentando salvar. E na última dinâmica aqui embaixo, a gente tem a questão de se livrar de uma culpa, ou de tentar pagar por uma culpa. Aí é a relação da própria pessoa, né? Ela se sente culpada por algo que tenha feito. E tenta pagar por isso com a própria vida. Novamente, todos cometem erros, né? E pagar por um erro com a própria vida, você está, de certa forma, gerando duas grandes perdas, duas grandes questões ali dentro do sistema. Porque se a culpa é grande o suficiente para a pessoa pensar em tirar a própria vida, porque ela fez algo ali muito grande, então já gerou um impacto no sistema. Quando ela tira a própria vida, novamente, ela não está amenizando o que ela fez. Ela não está pagando por isso, liberando outras pessoas, ela não está melhorando a situação, pelo contrário, né? Ela vai lá e coloca algo gigante em cima novamente. Ela não consegue espiar isso. Por quê? Como que alguém que fez algo muito ruim conseguiria espiar isso?
voltando para a ordem, reconhecendo o que ela fez, assumindo a responsabilidade, pagando por aquilo, né? Então, recebendo a punição, a pena, principalmente quando a gente está falando legalmente, lembra? Nunca peça para diminuir uma pena, né? Então, ela assume a responsabilidade do que fez e as consequências daquilo e segue com a vida dela, junto com todas essas consequências. Ninguém tem que pagar por isso no lugar dela, e também não adianta acabar com a própria vida como uma forma de pagar por isso, pela culpa. Pelo contrário, isso só gera um outro movimento e provavelmente gerações futuras vão pagar pela primeira questão que ela fez ali e por essa culpa que levou ao suicídio também. Então, se a pessoa sente uma culpa muito grande, o melhor que ela pode fazer é assumir a responsabilidade pelo que ela fez. Novamente, é incluir o que ela fez. E para finalizar aqui, para refletir, um urso polar vivia num circo. Em sua jaula, não podia sequer virar-se. Mal dava 2 passos para frente e 2 para trás. O dono do circo cedeu a um zoológico, onde ele conquistou, enfim, amplo espaço para se movimentar, mas continuou a dar apenas 2 passos para frente e 2 para trás. Um dos outros ursos perguntou-lhe por que faz isso, e ele respondeu, porque vive muito tempo dentro de uma jaula. E esse é o ponto, quanto que cada um de nós aqui continua, independente da situação de hoje, vivendo na jaula do passado. Ou vivendo na jaula que pertenceu aos nossos antepassados. E muita coisa já mudou depois disso. Então aqui tem algo para vocês refletirem sobre qual é a jaula que vocês estão vivendo hoje. E assim a gente termina essa parte de casos mais delicados, mais complexos e questões que envolvem muito, desde preconceito, a tabus, a polêmicas e muitas questões legais. Então, todo esse cuidado que é extremamente necessário para se falar de tudo isso, qualquer dúvida, vão trazendo, porque realmente é tudo muito sutil, muito delicado, tudo precisa ser incluído, mas não significa que é simplesmente aceitar tudo de qualquer forma. Vocês viram a complexidade disso. Incluir tem que existir um espaço interno muito grande, então um não julgamento muito grande, mas isso não tira a necessidade das consequências de qualquer desses atos que tenha acontecido, até porque se a gente nega a consequência desses atos, a gente também está mantendo aquele padrão dentro do sistema. Então é cada um assumindo a sua responsabilidade, ao mesmo tempo em que dá espaço sem julgamento, principalmente como constelador. Você precisa ter espaço sem julgar o outro para acolher todo tipo de história de pessoa, em qualquer posição que essa pessoa esteja dentro do sistema. Porque muitas vezes a gente atende a vítima, mas em tantas outras a gente vai atender a pessoa que fez a agressão. E aí você tem que ter um espaço dentro de você para acolher tudo o que aconteceu e para lidar com aquela pessoa, incluindo o que ela fez, sem ser mais uma pessoa apontando o dedo e colocando a culpa nela. Ela assume a responsabilidade pelo que é dela, e o teu papel é dar espaço para que todos possam voltar, cada um para o seu lugar. E aí? Tranquilinha essa parte? Forte, hein? Pode falar, depois eu pergunto. Acho que vai demorar. Você lembra daquele caso da mulher da casa mal assombrada do Higienópolis? Vocês viram? Vi. Parecia de talco, a foto parecia tipo ela na casa lá no Higienópolis, a cara cheia de talco, toda branca. Você nunca viu? Vou ver agora. Pensando nisso que você falou, tá? Então, A milionária lá, né? a história dessa mulher é uma história assim super louca, já vou te dar o spoiler, né? Onde parece que ela morava nessa casa do Higienópolis com o marido, ou enfim, ela vem de uma família super rica. E aí ela foi para os Estados Unidos com o marido e levou uma empregada. E fez a empregada de escrava, né? O que os papéis falam é um serviço análogo à escravidão. Uhum.
é escravidão. A mulher não recebia salário, não podia sair, não podia se comunicar, escravidão. E aí a mulher, acho que era analfabeta, tal, conheceu uma brasileira lá, e quando os donos iam viajar para o Brasil, ela ficava indo na casa da vizinha e tal, e aí um dia a vizinha percebeu que a mulher era uma escrava. A vizinha resolveu salvar essa mulher, depois de muitos anos. Salvou a mulher, o caso foi para a justiça, e eles... Aí, a mulher da cara branca, a dona dela, veio para o Brasil antes do julgamento, e só o cara foi julgado e só o cara foi condenado. E ele foi para a prisão lá, e a mulher, a dona, nunca mais voltou. E só que ela ficou presa nessa casa, abandonada, por anos. Ela mesma se colocou numa prisão. Não sei como que ela se sustentava, tal. Aí, qual que é a minha pergunta? Num caso assim, por exemplo, existe o nosso julgamento, onde, quando eu fiquei sabendo da história, o meu julgamento foi... Hoje o cara já saiu da prisão, não sei quantos anos, ele pagou o tempo que tinha que pagar, e parece que o cara, acho que é engenheiro, eu sei que é um cara assim super inteligente que trabalha, acho que na NASA. Ele conseguiu voltar para um super cargo. Você consegue encontrar online o cargo dele, que ganha um super salário, e hoje ele voltou a ter, assim, aparentemente uma vida muito boa. O pessoal não conseguiu descobrir, ninguém conseguiu falar com ele, mas ele ganha muito dinheiro. Assim, quando eu fiquei sabendo, o meu julgamento foi: como que esse cara volta a trabalhar num posto desses? E aí, conversando com a minha amiga, e até a gente tem, acho que, ideias contrárias, ela falou: Gabi, ele já pagou, né? E aí você entra nessa questão, eu falei, mas eu acho que não existe ele acabou com a vida da mulher. A mulher já é uma senhora, nunca vai ser suficiente. Como que a gente, sabe, fica em paz em relação com isso? Óbvio, isso não afeta a minha vida, mas é uma história assim. Se você ouvir o podcast de toda a história, é algo digno de seriado Netflix. Como que a gente aceita lidar com isso? E outra pergunta: imagina que uma mulher dessas, a dona lá, chega para uma constelação e não te conta o caso, né? Você nem sabe. Como que você vai, sei lá, guiando, caminhando, e de repente, se você descobre tudo isso no meio da história, e sobre fazer com que as próximas gerações não paguem. No caso dessa senhora, não existe uma próxima geração dela. Né? Enfim. Depois escuto o podcast. Da senhora que foi escrava, não existe a próxima geração. E do casal tem? Eu acho que eles têm uns filhos, mas... Eu acho que tem um filho, mas o filho meio que não quer saber da mãe, totalmente fora. E ela tem uma irmã que eu acho que sustentava ela, assim. Interessante, né? Interessante porque, por um lado, a gente tem o homem que aceitou a pena dele, né? Então, ele cumpriu o que era a lei dos homens, digamos assim. E aí que tá, né? Um animal que comete um animal irracional, que comete um erro, às vezes ele paga com a vida, às vezes ele paga com um machucado, com alguma coisa ali, às vezes até se for um animal que vive em um bando, em um grupo, ele pode ser excluído do grupo e pagou por aquilo, pronto. O ser humano não, ele continua remoendo aquilo o resto da vida, e quando ele não remoe, os outros apontam o dedo e continuam remoendo. Então, por um lado, poxa, se a lei determina isso, então tá, ele pagou. É o acordo para se estar em sociedade, então tá pago. Ok. Quando a gente olha, tá, mas qual é o impacto disso na vida do outro? Se a gente for para esse espaço, provavelmente não existiria mais humanidade. Porque senão todo mundo que matou alguém tinha que estar morto, porque senão todo mundo que... Bom, o Brasil não existia, né? Porque se todo mundo que escravizou alguém tinha que estar morto, acabou o Brasil.
não ia sobrar nem de um lado nem do outro, né? Não acho que algo que seja feito, seja lá o que for, vamos lá, esse cara vai passar o resto da vida ali preso, que nem a mulher, não vai? A mulher, vamos lá, pelo lado dela, fugiu da lei, mas se colocou numa pena maior até do que da própria lei. Por um lado, ela teve o benefício de não estar na prisão, por outro lado, ela carregou a culpa e o peso disso, e a punição que ela se impôs ainda maior do que da prisão. Então, ela teve, sim, um benefício por um lado, muito melhor estar em casa do que na cadeia, mas ela teve um tempo disso muito maior. E que também não deixa de ser perder a vida. E vale a pena, se for olhar, esquece nosso julgamento moral, se for olhar em fluxo de vida, eles cometeram um erro, estragaram a vida de uma pessoa. As 3 pessoas têm que ter a vida completamente estragada por causa disso? Sistemicamente falando, pensando no fluxo da vida, entende? Tem um lado meu muito assim, de tipo, era que ter morrido, isso sou eu. É diferente de olhar e reconhecer qual é o ganho, pensando em oportunidade para o ser humano se desenvolver, em evolução, em sociedade, em fluxo da vida. Vamos supor que esse cara continuou com a vida dele, e aí trabalhando na NASA, e a gente está olhando o lado individual dele, mas vai que justamente nesse trabalho dele, por algum motivo ele ajudou a conquistar algo gigante lá dentro e que salvou não sei quantas pessoas de alguma situação, entende? A gente não sabe o reflexo disso, a nossa visão é muito limitada. Olhando dentro da limitação, é claro que dá raiva, você fala, não, como que ele já tá lá bem, beleza? Não, ele tinha que pagar a vida inteira. Por outro lado, talvez esse não seja o melhor movimento para todo mundo. E ele pagou o dele, a mulher, de certa forma, mesmo tentando fugir, pagou o dela, e isso libera o filho para seguir em frente. Se eles não tivessem pagado, o filho estaria, de alguma forma, preso no destino deles, né? Não sei o quanto ficou ou não, mas enfim. Agora, prender as pessoas e não dar a chance para elas mudarem, isso acaba com grande parte do nosso processo. Porque vamos lá, se a gente fosse pagar pelo resto da vida por erros que a gente já cometeu, e erros menores, pagando de forma menor também, tá? Então, mas eu não matei ninguém, eu não escravizei ninguém, eu não destruí a vida de ninguém. Tá bom, mas a gente já fez umas cagadinhas aí no caminho. Se eu continuasse pagando pelas mesmas cagadinhas até o dia da minha morte, amém? Quanto eu não teria mais crescido, quanto eu não teria força, energia mesmo para evoluir, porque eu tô presa pagando pela mesma coisa de novo. Então, de novo, na minha limitação individual, eu olho e penso, esse filho da puta tinha que passar a vida sofrendo. Mas isso não é o ganho maior para todo mundo. É que a gente tem essa ânsia mesmo por olhar e falar, se você destruiu uma pessoa, eu quero que você sofra para sempre. A gente tem esse lado ruimzinho. Mas não significa que a vida ganha com isso. E aí tem o outro lado, que é mais polêmico e pior ainda. O quanto essa mulher que foi escravizada aceitou isso? Porque se ela saiu da casa deles e foi conversar com a vizinha, de alguma forma ela teve acesso a um espaço fora dali. Mas eu estou culpando a vítima. Eu estou dizendo que em algum lugar, se ela não estava com o pé amarrado na mesa, ela teve um mínimo de escolha. E ela ficou. Claro, mentalmente, muito provavelmente ela ia achar que ela não ia ter como sair dali, que ela não ia ter o que fazer. E ok, ela aceitou o destino dela. Só que por que ela teve esse destino? Não sei. Não sei qual é o sistema dela, não sei o que tinha por trás disso, não sei o que veio antes, sabe? Então, mesmo esse encontro, se for olhar sistemicamente, ele não foi por acaso. O que tinha no sistema dela, que cagado o sistema dela já fez, que alguém tinha que pagar com uma vida de escrava ali por algo. Então, não tem como julgar pontualmente se a gente não tem a visão do que está acontecendo. Primeiro que a gente não tem capacidade mental mesmo para julgar situação nenhuma, porque a gente é muito limitado. Mas a gente nunca vai enxergar a situação como um todo. E aí, assim, para mim, vamos supor que chegou a mulher da casa aí, que decidiu sair da casa, que quer ajuda e veio constelar. E não me contou nada. Não me pergunte como eu desenvolvi isso, não sei, mas eu consigo me botar aqui do lado e atender uma pessoa que fez uma grande cagada e olhar para a cara dela com a curiosidade de
E aí, como é que foi? Por que você fez isso? Como é que, sabe? Mas com curiosidade mesmo e não com julgamento. Fechou a porta, a pessoa foi embora, provavelmente eu vou olhar e falar, aquela filha da puta, né? Porque eu, pessoa física, aqui tenho o pacote enorme de julgamento, mas na hora do atendimento eu realmente consigo me botar de lado e eu já ouvi cada coisa que eu olhava depois e pensava, minha vontade seria socar essa pessoa. Se fosse uma amiga me contando, eu não ia mais ser minha amiga, sabe? Assim, tem o limite de tipo de pessoa que eu quero me relacionar, eu não me relacionaria com essa pessoa, não teria uma amizade com ela, por exemplo. Mas na hora do atendimento, a pessoa está ali pedindo ajuda. É a mesma coisa que atender um pedófilo. Tá na neutralidade, beleza, eu tô aqui. Então, isso a gente vai desenvolvendo e é muito legal, porque é nessa hora que eu ouço, você é tão indiferente que tem hora que parece que você não se importa. Mas é justamente porque eu me importo, mas não é o me importar só com a pessoa, é o me importar com o que é isso, o que tem por trás, sabe? Para mim isso é instigante, então eu consigo separar isso. Mas não é... Eu não sei dizer como que faz isso, né? Você realmente tem que... Agora eu tô aqui do lado. Quem tá atendendo é essa parte profissional aqui. O que eu Priscila, penso estar aqui do lado. Mas a gente... E assim, isso eu aprendi muito na vida mesmo. Com questões muito pessoais, de olhar e falar, eu não sei nada da história do outro. Principalmente quando é de outro sistema. Se eu não sei nada da história dele, eu não sei porque ele está passando o que ele está passando. E às vezes está passando algo tão difícil, você olha, mas eu não sei nada dele. É uma pessoa legal. Hoje, nesse momento, na minha frente, é uma pessoa super legal. Mas eu não sei nada dele, sabe? E é treinar mesmo a mente para ter esse distanciamento. Mas eu quero ouvir depois. Gostei. Mas quem que tá falando nesse podcast? Chico alguma coisa. É um cara da Folha. Um jornalista. É mesmo. Foi alguém que investigou aquilo e... legal. Nossa, foi mó febre, né? Lembra? Nossa, gente. Horas de podcast. O pessoal, onde você tá? Onde você tá? De quando é isso, gente? Putz. No passado, mas assim, foi engraçado porque foi uma febre, assim, parecia, eu me senti nos tempos dos meus pais, que eles escutavam novela, né, no rádio, porque é um podcast, não é de vídeo como é hoje, é só de som mesmo. Então você tinha que ficar ali escutando e olhar para nada e imaginar. Mas ele já tinha saído notícia disso, ele falou, ele achou uns resquícios de notícia, mas ele conseguiu falar com essa senhora, né? E a senhora, assim, não fala nada demais, mas realmente, né, tem essa questão, o sistema dela, as coisas dela. E talvez ela nem fale, porque para ela é só a vida dela. Isso. Mas você foi escrava, foi minha vida. Sabe? Ela meio que deixa isso, tipo, aconteceu, acabou. Não. Ela toma o destino. E aí, de novo, né? Quem é a gente para julgar o outro se a própria vítima tá ali? Tipo, tá bom, foi minha vida. Passou. Eu vejo isso às vezes, até tipo, sei lá, mataram um filho. Não, eu perdoo. O pai e a mãe falando, eu perdoo o assassino. Eu fico olhando, cara, como que chega nesse nível? Eu, pessoa física, não chegaria nisso, não. Mas, ao mesmo tempo, se essa pessoa estivesse aqui para eu atender, seria tranquilo. Então, é muito louco isso mesmo, assim. Eu falo, eu queria ser quem eu estou atendendo na rua. Nossa, ia ser uma paz de espírito maravilhosa. Mas não é. Obrigada. Pode falar, Van. Não, aquela frase lá que o filho fala para a mãe, né, que no momento certo ele vai fazer por ela. E se for ao contrário, tipo, a mãe fala isso pro filho? Tipo, o filho fica falando que é suicidar. Não tem o mesmo impacto, porque já não é a geração futura, né? Não... Pelo contrário, talvez o filho olhe para aquilo ainda como uma chantagem da mãe. Tá. E aí é complicado. Quando tem um filho que está nessa situação, é bem delicado, né? Primeiro que a mãe
falar diretamente para o filho, ou não faça, ou o que está acontecendo, é mãe. Eu tinha uma amiga que falava, nossa, mas eu falo tudo para minha filha, aí vem outra pessoa estranha falar a mesma coisa, aí ela ouve, quando eu falo, não ouve, eu falo, não é que você está falando que está errado. O único detalhe é que você não entendeu é que você é a mãe, e ela não vai te ouvir, né, na adolescência principalmente, tu não vai ouvir, pelo simples fato de ser a mãe. Então, é uma abordagem muito delicada em que a mãe teria que olhar justamente quem está sendo excluído, para quem que essa filha está olhando, olhar ela, incluir isso no sistema o mais rápido possível, para dar espaço para aquela filha tá só, ou filho, né, tá só no lugar dela, sem precisar seguir ninguém. Então, o papel da mãe nesse caso, mais, claro, vai acolher, vai não julgar, vai... Porque não adianta virar e falar, por exemplo, mas você tem tudo, tá querendo se matar por quê? Putz, essa é a pior coisa. Tipo, não, tudo bem, você tá dizendo que a vida tá uma merda? Senta aqui, vamos conversar, vamos... Realmente, é uma merda, beleza, aguenta mais um pouco, sabe? Realmente incluir o assunto e, ao mesmo tempo, correr para resolver o que tem por trás, sistemicamente falando. Mas com filho não dá para ter esse mesmo joguinho, porque vai cair num jogo emocional, principalmente se for adolescente, vai olhar e falar, e aí vira uma bagunça, né? Entendi. Mesmo porque eu acho que o filho, sei lá, pensaria em alguma coisa da mãe que é o que você falou, né? Não é muito sério. Minha mãe vai fazer isso, ela tá tirando uma com a minha cara, né? Ou ela tá falando só pra, né? Faz sentido mesmo. Entendi. Agora, uma coisa que de repente funcione, eu pensando aqui, não sei, poxa, tá chegando uma coisa tão pesada para aquele... E pegando, geralmente, adolescente, né? Hoje em dia tem até mais criança fazendo, mas enfim, pensando em adolescente, aquela pressão tá tão grande no adolescente, da mãe olhar e falar, eu tô vendo o teu sofrimento e eu vou segurar aqui o máximo de coisa possível para aliviar para você. Tipo, eu assumo a responsabilidade do que tá te machucando e seguro, tipo, fazendo uma barreira de contenção mesmo. Eu resolvo isso aqui para não chegar esse peso tão grande em você. Porque muitas vezes essa dinâmica também do filho querer ir é porque tem algo ali tão difícil em relação ao sistema, e às vezes ele sente isso como uma pressão emocional diretamente mesmo, até sabendo o que está acontecendo ali, tão grande, e aí a mãe entra nesse papel, a mãe, o pai, né, os responsáveis ali entram nesse papel de falar, eu seguro a pressão do que está te empurrando, para você se cuidar, e aí eu resolvo aqui no meu sistema. E, aquela frase que a gente sempre usa quando termina de quebrar um padrão, né? Isso termina aqui. Então, eu seguro aqui, eu assumo a minha responsabilidade. Sinto muito se isso já passou para uma geração para frente, eu tomo de volta e isso termina aqui. Entendi. Porque já vai ter muito essa pressão da culpa, né? E se a mãe fala, eu faço isso no seu lugar, vira um peso ainda para o filho. Pô, eu quero me matar, porque eu não suporto mais. Minha mãe ainda vai trazer esse peso dessa chantagem, sabe? Faz sentido, é verdade. O que mais? Tranquilo? Eu acho que essa frase da melhor forma de se vingar dos pais é fracasso, eu acho que, parando para pensar, nossa, acho que tem muita gente que, não, eu que pensando nessa frase, gente perto de mim mesmo, assim, eu comecei a parar para pensar, eu falei, nossa, faz muito sentido isso, da pessoa ou fazer tudo ao contrário do que o pai quer que siga desse jeito, mas a pessoa insiste em fazer ao contrário para, tipo, provocar o pai de todas as formas. E você fala, meu Deus, como que a pessoa consegue, não enxerga isso, não enxerga e faz tudo que o pai abomina, a pessoa faz. E você vê que tem várias pessoas... como ele. Não é. O extremo oposto preso na mesma linha e é igualzinho. Nossa, é verdade. Eu me vi fazendo isso muito tempo, na verdade. Aquela coisa de não vai, mas eu estava exigindo coisas ainda dos meus pais e ao mesmo tempo estava sendo rebelde, falando que eles estavam errados. E racionalmente eu quero dar muito certo para provar para eles. Mas internamente o resultado que eu consegui era de ficar ali junto, porque e aí sim, realmente, o que os meus pais mais tinham assim na vida era do filho que não desse, principalmente meu pai, era do filho que não desse certo. Porque ele sempre falou tanto de todos os filhos que não davam certo dos outros, e ele mesmo outro dia
outro dia não, já tem um tempo, mas ele virou e falou, eu falei tanto que o fulano lá era vagabundo, que agora eu tenho filho vagabundo também, falando de um dos meus irmãos. E aí eu fiquei olhando, provavelmente ele tá me contando isso, esticando para os filhos tudo, né, porque para o nível de trabalho dele, a gente é tudo vagabundo. Então, esse era o grande medo dele, não é de filho dar certo, porque se o filho contraria ele e dá certo, lá dentro ainda vai ter esse é que nem eu, enfrentou todo mundo, fez o que quis, filho da mãe, deu certo. Mas agora, ele pode não concordar com os meios, mas vai ter esse orgulhozinho lá dentro. E aí eu percebi que realmente a forma que eu tinha de afrontar era dar errado, porque daí, você quer ter razão? Então você tem razão, só que eu tô aqui. E aí? E dá um trabalhão olhar para isso, admitir isso e depois falar, ok, então agora, olha só que louco, então agora você é o motivo de orgulho do meu pai, do meu jeito. Eu vou fazer o meu, vou fazer dar certo por mim, e isso vai ter como efeito colateral dar orgulho para ele. Mas eu não queria. Não, mas dane-se, né? Na verdade, é o efeito colateral, deixa acontecer. E impessoalizar isso, não é só para ele, é para o sistema. O sistema dá certo. É na birra mesmo. A gente é muito birrento, né? Não. Ai, meu Deus. Tô marcando umas coisinhas aqui. Opa, fulano. Opa, fulaninho. Tô marcando, né? É o que a gente fala, é outra visão, é igual essa frase. Eu amo seu pai em você, estou de acordo. Cara, uma mulher que odeia o pai do filho, cara, como que vai falar isso, né? E tem que ter muita consciência mesmo. Você tem que compreender o que ela tá falando para ver que isso vai gerar uma mudança, assim, tipo, que vai ser boa, né? Mas é uma frase difícil. E aí a gente vê o peso do oposto disso. Se é tão difícil dizer essa frase, imagina o peso que tem para o filho ver metade dele sendo negada pela mãe. Verdade, pois é. Não, e aí pensando nisso, colocando aqui na minha vida, no luto, né? Onde assim, em teoria, tipo, não odeia a partir da negação do luto, né? Com aceitar que foi embora. Que raiva dele porque ele foi embora. Eu não sei, né, o quanto... Quer dizer, minha mãe, ela fala às vezes, nossa, você faz umas piadas que às vezes não são engraçadas, né? E ela, igualzinho o seu pai. Tipo, meu pai fazia esse tipo de piada, sabe? Eu faço entre nós, né? Às vezes é inconveniente, mas é entre nós. E às vezes isso machuca ela, sabe? Tipo, que ela vê em mim. E aí entra dessa questão, né? Como que ela vai aceitar, sendo que ela, tipo, vem em mim, no meu irmão, muita coisa, né? Ou conversar com um primo meu, sobrinho da minha mãe, que eles brigaram, né? Enfim, minha mãe arranjou motivo pra brigar com ele, que ele é o pior cara do mundo e tal. E eu, né, sempre como uma boa libriana, tentando manter a paz para todo mundo. Aí eu fui falar com ele na clínica, aconteceu um negócio que ele trabalhava, a gente dispensou ele. E aí eu fui conversar com ele, avisando que ele ia ser dispensado. E uma das coisas que ele falou, ele assumiu, ele falou, realmente, eu sinto dificuldade em continuar conversando com você, porque às vezes você vem aqui e conversa comigo e eu vejo a sua mãe, né? E assim, eles eram até relativamente próximos quando ele veio aqui pro Brasil. Minha mãe ajudou muito ele. Então, e aí eu até pensei nisso, né? Na relação do meu pai, eu, minha mãe e tal, meu irmão também. O quanto é difícil ainda ver, enxergar. E pela questão do luto, não por uma questão de abandono. Sim. Nesse momento você lembra ela da dor, né? Quando ela vê isso, ela lembra do que ela perdeu, ela lembra da dor. Isso, com o tempo, vai sendo transmutado. Então, vai ser aquela coisa que
Hoje ainda é dor porque ainda está no processo do luto, depois de um tempo vai olhar e vai dar aquela saudade, aquela coisa meio torta, mas que já não dói tanto, de repente vai entrar naquela nostalgia, de repente vai ser uma lembrança boa. E aí, depois de tudo isso, que tem espaço para o reconhecimento de, olha que legal, ele ainda vive aqui. Mas nesse momento ainda é uma forma de botar o dedo na ferida. Né? Obrigada. Mas é tempo para as duas. Você de lidar com a vida sem a referência, eu ouvi isso uma vez de um professor meu do Ayurveda, não tem nada a ver com constelação, mas quando ele perdeu o pai, ele falou, é muito estranho saber que a pessoa que era igual a mim, e ele não sabia nada de constelação, mas que a pessoa que era igual a mim ali, e que de onde eu vim, era a minha referência nesse sentido genético mesmo, né? Era a manifestação da mesma matéria, digamos assim. E não tá mais ali. Então eu tenho que seguir daqui para frente sem essa referência. Ele vivendo isso, ao mesmo tempo, né, no caso tua mãe, vendo isso continuar existindo, porque teu pai continua existindo através de você nesse aspecto, e olha como isso se torna claro nesse exemplo. Porque às vezes a gente fala isso, né? E aí o pai vive através de mim, parece uma coisa, que bonitinho. Não, viu como é literal? Realmente é, tanto que a outra pessoa enxerga isso, né? E nesse começo vai ser duro para ela, do mesmo jeito que é duro para você ter perdido a tua referência. Mas com o tempo, é justamente esse reconhecimento de que ele continua vivo através de vocês dois para todo mundo, até para ela. Então isso se transforma, né? Só que vai tempo. E quanto tempo? Aí depende do processo de cada um. Obrigada. Que mais? Você ia falar, Leila? Vou falar referente ao que a Gabi falou, porque eu tive essa consciência, eu acho que até relatei na aula presencial, que realmente, acho que faz 7 anos que o pai morreu, né? E só hoje eu tenho essa consciência de que ele tá vivo em mim, porque eu acho que assim que ele faleceu, era meio que eu negava qualquer semelhança, né? Tipo, teve uma questão, tipo, de raiva da personalidade dele e tudo que a gente passou, então eu não conseguia, assim, eu não estava aberta para ver nada disso, né? Então, é o tempo mesmo, não tem como pular esse tempo. Sim. Você não aperta um botão e, tipo assim, eu não vi coisas e aí agora eu vejo isso. Não, você vai ter que olhar pequenas coisas e, tipo assim, uma somatória até chegar nessa consciência. E é um tempo que, às vezes, a gente realmente queria conseguir fazer algo para antecipar e passar, e que, às vezes, parece que não passa nunca, né? Porque quando a gente está dentro do processo, parece que não acaba, que não passa, o que é um mês parece que demorou 10 anos, né, rompe mesmo a percepção de tempo. E, de repente, vai passando, vai amenizando, vai mudando, vai ganhando outro espaço, a gente não percebe exatamente como, mas está menos pesado, e aí chega uma hora que você olha e fala, nossa, não sofro mais por isso. E de repente vem essa consciência, né? Foi um processo, mas de repente você se dá conta de que aquilo aconteceu. Tipo, olha, nossa, cadê? É como, e dá a mesma sensação, né? Como se buscasse aquela dor de novo, ela já não tá ali porque ela virou outra coisa. E eu acho que cabe muito quando dizem que o luto tem que ser vivido justamente por isso, né? Porque se você não vive o luto, fala, tá, deixa a vida seguir e essa dor vou esconder aqui dentro. Quando você decidir olhar para ela já tá podre dentro de você, né? E aí o processo vai ser muito mais demorado, muito mais difícil, né? Sim, sim. Isso até um ponto de autorrespeito muito grande, né? Sim. Nessa linha de ultraprodutividade. Eu andei vendo o pessoal na internet, gente que perdia... Teve um cara que eu segui, que o pai dele foi assassinado na frente dele, uns famosinhos aí. E ele tava lá, gravando live. Eu fiquei olhando e falei, pera, como? Seu pai... E ele, não, meu pai morreu, eu tô aqui, eu tenho que continuar. E tem um lado que eu entendo, realmente, né? A gente tem que continuar. Eu acho que eu sei quem é, o Elton. Não, é o Marcilli, não é? Ítalo Marcilli, isso. É. E quando eu vi ele falando aquilo, eu fiquei chocada, assim, falei, não, eu entendo, e tem que continuar mesmo. Não significa parar e, ai, coitadinho de mim, agora eu não vou mais viver, porque não é isso.
mas dá um tempo para entrar em contato com aquilo e acolher aquilo, né? Porque não é algo banal que, no dia seguinte eu sigo ali, que nem tá rodando na internet também o cara que, sei lá, é o que, dos Estados Unidos, que perdeu a mulher, e que daí ele tá lá falando, ele, acabei de vir do enterro da minha mulher, eu tô aqui cumprindo o meu dever, e todo mundo, pô, sinto muito pela sua perda, eu tô doido para sair daqui e chorar, mas agora eu tenho que cumprir o meu dever. E aí eu fiquei olhando para aquilo também, falei, gente, onde é que a gente se tornou tão desumano? Não dá para parar dá tudo e ser impressão que produtivo. quer provar para alguém alguma coisa, no caso, porque se ele disse que ele tá doido para sair dali e chorar, é porque, de fato, não é o que realmente ele queria estar fazendo. Porque senão... Mas aí entra, é a minha responsabilidade, é o meu dever, eu como então, homem pra provar adulto pro tenho que outro, cumprir né? isso. Mas em que lugar a gente não tá podendo ser humano? Sabe? Eu acho isso muito cruel com a sociedade inteira. Exigir isso da pessoa é muito cruel. Se exigir isso é muito cruel. E todo mundo que fica olhando de fora olha e fala, meu, vai lá se acolher. Não, não posso. Por quê? Porque se parar vai doer mais. Então é cruel para todos os lados, né? Para mim, eu não... É claro que cada um reage de um jeito, mas eu acho que essa parada, em algum momento, ela é necessária. Às vezes, no choque, a pessoa entra e continua mega produtiva porque é o jeito que ela tem de lidar ali. Mas, em algum momento, logo em seguida, de preferência, ela tem que lidar, porque se deixar muito tempo, vai virar uma panela de pressão ali e vai estourar na cara de alguém, não tem jeito. Eu lembro que quando meu pai faleceu, acho que, se eu não me engano, a gente ficou quase que 24 horas velando. E até então, assim, eu chegava perto do caixão, eu chorava um pouco, mas não era nada que, tipo, tirasse minhas forças. E aí, quando chegou em casa, a gente tomou café e a gente ia dormir. Todo mundo, a casa inteira foi dormir, porque passou uma noite no cemitério. Aí eu deitei e eu não conseguia parar de chorar. Uhum. E não era nem aquela coisa que, tipo assim, tá doendo. Não, é só a lágrima que tinha que sair. E eu fiquei horas e horas e horas e horas, e tipo, e lá não consegui lá. Eu conversei com as pessoas, eu acolhi, eu dei risada. Tipo assim, a vida tava... Sim. E talvez porque vinha de um cansaço exaustivo demais, de ter que ir todos os dias pro hospital, e todos os dias saber que ele tá só piorando. Então, acho que a mente da gente meio que faz um bloqueio. E aí entra, olhando agora, no que o cara acabou que você falou que o cara fez, né? Eu preciso fazer isso aqui. Então, assim, enquanto estava na parte de agilizar o velório, não sei o que lá, eu precisava fazer. Então, eu estava fazendo. Então, na hora que eu parei, que é a questão que ele queria ir para casa chorar, foi o que eu fiz. Na hora que eu deitei, não tinha, nossa, as lágrimas simplesmente saíram. Então, eu acho que também o corpo da gente acaba criando algumas barreiras, meio que para tentar defender a gente ou de uma exposição, ou de acessar uma dor. Deve ser alguma coisa nesse sentido e também. Mesmo ali, fuga, eu tenho que resolver. E é muito desgastante. Eu acho ridículo isso. Você perde a pessoa, você tá em sofrimento, você tem que resolver tanta coisa em tão pouco tempo, que também é uma sacanagem, né? Então você entra no modo automático, porque você tem que lidar com o choque e resolver tudo aquilo, e aí quando para... E outra, né? Uma coisa é olhar aquele corpo ali, que é um ritual extremamente necessário, mas que ao mesmo tempo parece que a gente nunca entende exatamente. E outra coisa é voltar para a rotina e a pessoa não tá mais. Ali que a gente entende mesmo, né? Passou o ritual, mas o luto mesmo é do dia a dia, né? Sim. Mas você percebe que sempre tem alguém na família que parece o mais forte. Que é o que tá correndo atrás de tudo, aí você vê o filho não chorou, todo mundo... É incrível como tem alguém para cuidar de tudo. Aí depois que passou, aí vai. Aí é onde desaba mesmo. E como lidar com isso? Não tem receita. Não tem. Eu acho muito legal as culturas que conseguem reverenciar isso melhor, sabe? Porque é uma postura muito egoísta nossa, né? Sim. Eu tô sofrendo a minha falta da outra pessoa. Então, as culturas que reverenciam isso, tipo, que enxergam como, a pessoa se liberou dessa vida aqui, que vai, sabe? Deve ser uma sensação. E tem que ser criado naquilo, né? Não adianta hoje eu tentar enxergar, porque por mais que eu entenda isso, não é o que eu sinto. Mas deve ser tão bom ser criado assim, que quando alguém morre, se celebra, porque a pessoa tá livre da vida daqui, e não
desejando que a pessoa morra ou desejando morrer, não, é por entender que, nossa, acabou um ciclo e o próximo é melhor ainda, sabe? Deve ser muito... Eu acho, isso, por isso que hoje, tipo assim, eu fico meio que no conflito, não é conflito, é assim, eu não consigo negar o espiritismo, estando conhecendo o evangélico hoje, porque foi exatamente isso que o espiritismo me deu, essa certeza de que ele foi acolhido por pessoas queridas, sabe assim? Então, tipo, existe a dor, mas é mais leve justamente por isso, de a minha fé me fazia acreditar que ele foi acolhido, que ele não tá, tipo, perdido, que o espírito dele não tá vagando, não, que ele foi acolhido. Então, você consegue ficar um pouco mais... É como se fosse um acalanto, né, na verdade. Você lida com a sua saudade, né, com a sua dor daquilo, e não com a dor de estar preocupado com o que aconteceu com o outro, né? Sim. E aí eu fico assim, tipo, hoje eu tô lendo a Bíblia e escutando a palavra, conhecendo o evangélico mesmo, que eu negava. E aí às vezes eu fico pensando assim, mas espera aí, eu fui formada até hoje aqui, então, tipo, eu não consigo dar, eu não sei nem se eu preciso, né? Eu acredito que possa caber dentro Agora de mim. ainda não, calma. Então tipo isso, né? Eu não consigo olhar, mesmo vendo na Bíblia que não é para cultuar outras coisas que não seja Deus, eu não consigo olhar, porque para mim isso me deu conforto. E aí que tá, o que é o cultuar outra coisa que não seja Deus? Ela ou eu complicando a vida, né? Calma, Pri, eu não sei. Pois é. Mas se você reconhece que Deus está em tudo, então calma aí. Isso que eu penso. No hinduísmo eu acho isso muito legal, né? Eles começam cultuando aquele... Eu já contei para vocês quando eu fui para o templo Hare Krishna, que eu cheguei lá e falei, vocês acreditam nisso tudo? Não. Tem lá o cara, o monge, o sacerdote lá, né? E eu cheguei lá no Nova Gokula, aqui no interior de São Paulo, e aí eles trocam a roupinha dos bonequinhos, desculpa aí, dos deuses, né? Então tem todos os deuses lá no altar, eles trocam as roupinhas, e incenso, isso e aquilo, e eu olhando para tudo aquilo. E o cara lá, super disponível para conversar, então, eu falei, me explica, vocês realmente acreditam em todos esses deuses? Ele falou, não, Deus é um só. Essas são as manifestações do mesmo Deus. Aí eu olhei para aquilo e falei, interessante, sabe? Porque daí, se tudo aquilo é manifestação do mesmo Deus, então eu, o vizinho, o cara que me falou isso, todo mundo também são aspectos diferentes do mesmo Deus. Interessante, guardei a informação. Aí depois, quando eu fui estudar Vedanta, eles falavam assim, a gente começa cultuando uma imagem, porque a mente precisa de uma imagem. Depois a gente vai para um processo mais sutil, mais simbólico, você deixa a imagem. Quando você conseguir olhar para uma pedra e reconhecer que Deus é aquilo ali também, você não precisa mais do Ganesha, de Shiva, de que quer que seja, porque você já reconheceu que Deus tem tudo. Então, não importa que aspecto, que manifestação tenha, tudo é Deus. Eu olhei e falei, Então, quando a gente traz algo para enxergar Deus, é porque, na verdade, a gente não está conseguindo enxergar em tudo ainda. E aí, tudo bem que você tem que reverenciar só um grande Deus, só que se ele é tudo, então a gente pode ter esse caminho, não pode? Até entender que tudo é, para depois chegar lá nesse, né? Então a gente às vezes entra nessa cobrança ou no conflito interno mesmo, e agora no que eu acredito, só que se é um só e criou tudo, então ele está em tudo e ele é tudo. Presente, onisciente, beleza, então vamos com calma na nossa humanidade limitada aqui, porque também, de novo, né? Se é o pai, ele vai estar lá olhando, falando, a criança ali tropeçou de novo. E a gente não pune a criança por tropeçar, né? Beleza. Vamos fazer uma pausa e depois a gente volta para brincar com os bonequinhos. Temos 35, 15 minutos, fica 10 para as 9. É isso? Beleza. Até mais.